Enfim, chat. Hoje a gente vai ver a história do anime mais feio já feito pela humanidade. Esse é o título do vídeo. O anime mais feio já feito pelo Quadro em Branco. Um salve aí pro Henrique. Um salve pro Otávio. Eu amo esses caras. Eles são, pra mim, um dos melhores criadores do Brasil há anos, tá ligado? Eu acompanho eles desde quando eu era muito adolescente, tá ligado? E eu tava formando o meu senso crítico ainda. E esse anime aqui, que eles vão falar, a Konohana, já dando a entender que é a Konohana, é um dos meus animes favoritos. E ele usa uma técnica de animação chamada rotoscopia. Eu acho que é esse nome, rotoscopia, que pega tipo atuações humanas e é feita uma animação em 3D por cima e dá esse efeito de fluidez ao mesmo tempo que passa ali por um vale da estranheza, tá ligado? E a Konohana é tão especial, ele trata de temas tão complexos e ele tem uma roupagem tão assustadora, sinistra, tá ligado? Que te deixa tenso do primeiro episódio até o último, que acabou virando, tipo, um dos meus animes favoritos, assim. E o autor do mangá, né, de Akunohana, que é o Shuzo Oshimi, ele também se tornou um dos meus autores de mangá favoritos. Eu li outras obras dele também, né, como Happiness, que é um mangá sobre vampiros, só que com a perspectiva um pouco mais realista. E cheguei a ler o início daquele sobre a mãe abusiva, eu esqueci o nome desse mangá, tá ligado? Mas é um mangá excelente, mano. O Shuzoshima, ele é um autor que ele gosta de tratar essa realidade meio exagerada, tipo, ele quer ser realista, só que é um realismo que é tão realista que passa a ser meio absurdo e não realista, tá ligado? É tanta coisa ruim acontecendo o tempo todo que isso acaba se tornando meio real. Vocês conseguem entender? Tipo, quando o mundo onde aquela obra se passa fica cruel demais e aquela crueldade se transforma em algo meio fantasioso. Vocês entendem? Então vamos lá, mano. O anime mais feio já feito. Eu assisti um vídeo bem ruim. Eu queria muito saber qual que foi esse vídeo que o Henrique viu pra. Mas ele nunca vai divulgar isso, né? Esse vídeo já tem alguns anos. Eu queria saber qual foi esse vídeo que o Henrique viu pra a gente ver aqui na live e eu poder, tipo, ver que tipo de argumento o cara usou pra chamar a Konohana de feio, mano. Enfim, vamos lá. O anime mais feio já feito, a Konohana. A Konohana é uma história intrinsecamente japonesa, o que quer dizer que é preciso sim de um pouco de contexto para se entender a importância dessa narrativa, além de alguns maneirismos e comportamentos que podem soar um pouco estranhos também, principalmente pra gente aqui do outro lado do mundo. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas dessa vez minha intenção não é explicar a história aqui. Tudo que eu vou tentar chegar nesse vídeo são coisas. Já pausando aqui, vocês viram alguns frames do anime agora na tela. Me digam, vocês acham isso feio? Tipo, vamos. Não precisa fingir nada pra mim. Não precisa me agradar, tá ligado? Vocês acham o que vocês acabaram de ver na tela feio? Porque eu acho isso daqui de uma delicadeza, de uma. De uma beleza absurda, mano. Eu gosto dessa queda de quadros, dessa esquisitice pra contar essa história, mano. Eu acho que essa história aqui específica, que o Henrique ele vai dar alguns contextos durante o vídeo, ela não poderia ser contada de outra forma em uma animação. Tipo, ela não funcionaria em uma animação 2D, uma animação no estúdio Pierrot, numa animação do, sei lá, Attack on Titan, tá ligado? É uma animação que só funciona desse jeito aqui, tá ligado? Eu vou deixar o Henrique falar mais, mano, ele vai saber mais do que eu explicar. Que dá pra se interpretar unicamente pela parte visual, coisas que a série comunica Eu só com a particularmente animação. acho bonito, é Então, pra lindo, mano. começar, eu acredito que quem chama a Konohana de feio não tá se referindo aos cenários. Todo lugar onde os personagens transitam é uma espécie de fotorrealismo pintado que consegue ser tão cru quanto artístico.
E ao mesmo tempo que isso é muito bom, tipo, objetivamente bom, o contraste disso com o resto da animação fica ainda mais gritante e é aí que a gente começa a entrar nos campos um pouco mais subjetivos. O fato dessas pessoas feias incomodarem tanto vem principalmente de uma projeção do que supostamente é bonito em uma animação. Porque a gente aprendeu que Assim, isso eu tenho um argumento que eu acho que o Henrique não usa nesse vídeo aqui, que tem um pouco de orientalismo em achar a Konohana feio. Como assim orientalismo? Tem um vídeo antigo meu que tá na playlist de vídeos antigos, vocês podem procurar lá, que eu falo sobre o show do Red Velvet na Coreia Popular, né, na Coreia do Norte, e como o Ocidente observa o Oriente de uma forma quase como fetichista, vocês me entendem? Tá ligado? E por a Konohana não ser desse jeito aqui, ó, não ser essa personagem de cabelo rosa, com um peitão, com o rostinho bonito, branca, tá ligado? Eles acham feio. A Konohana, ele usou atores reais pra criar suas cenas, então as pessoas amarelas que aparecem na animação, né, de Konohana, elas são baseadas em traços reais de pessoas japonesas, tá ligado? De pessoas amarelas. E por essa animação não corresponder ao que o Ocidente acha que é belo no povo amarelo, no que não tá preso dentro desse fetiche, dessa idealização do que é o povo amarelo, eles acham o anime feio, tá ligado? Eu posso estar sendo muito woke aqui e eu não me importo em falar isso, tá ligado? Mas existe sim, mano, esse problema. Isso é um problema real, tá ligado? Eu acredito que muito desse problema com animação especificamente de Akuno-Hana, porque tem outros animes em 3D que o pessoal não problematiza. Tipo, Kengan Ashura utiliza uma técnica semelhante, tá ligado? De 3D. Aqueles animes tipo de Gundam. Vários desses animes que precisa de uma movimentação mais complexa pra contar sua história, tá ligado? E utilizam dessa técnica do 3D pra uma animação tipo de anime. Utilizam dessa técnica, mas não são problematizadas. Mas por que a única que mostra traços reais de pessoas amarelas é chamada de feia, é chamada de esquisita, de tosca, tá ligado? Vamos lá. Isso aqui é uma guria bonita no Japão e, meu Deus, é tão difícil perceber o quanto a experiência de Konohana é muito mais pautada na realidade do que esses animes padrão de temporada. Sabe, normalizar essa estética, mesmo aqui no ocidente, tem uma série de justificativas estruturais que vão desde o quanto essas representações são inofensivas pro grosso do público que consome anime por aqui, até um Sim, sim. fetiche muito evidente numa imagem mais Porra, eu li exatamente o que o Henrique ia falar. Caralho. Porra, mano, por que que eu sou assim, cara? Por que que eu sou assim, cara? Tipo, a gente chegou na mesma conclusão, tá ligado? A gente chegou na mesma conclusão. Que é fetiche, mano, tá ligado? A pessoas asiáticas, a pessoas amarelas. Tipo, tem muita gente que, tipo, não conhece a cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura coreana, a cultura lausiana, tailandesa. E vai nesses países achando que vai chegar lá e as meninas vão ser assim, ó. Vão ser assim, com cabelo rosa, com a roupinha colegial, sexualizada ali, com um certo apelo à pedofilia, tá ligado? Porque esses anime costumam fazer isso, né? Tipo, pegar uma menina com essa estrutura física aqui, tá ligado? E dizer que ela tem 1 milhão de anos pra justificar ela em situações sexuais problemáticas, tá ligado? Tanto que é por isso que hoje em dia eu rejeito muito Monogatari, tá ligado? O anime. Tem gente que fala, ah não, é eti artístico. Mano, vamos entender que não é normal você pegar, tipo, um
uma personagem, dizer que ela tem 1 milhão de anos, dizer que ela é uma vampira que não sei o que, colocar ela num corpo de um adolescente de 13 anos e encher essa personagem de situações hipersexualizadas, o quanto vocês vão achar isso normal, tá ligado? Não é normal, mano. Tá ligado? É tipo, como assim japonesas não tem rostinho fofo e uns peitão? Tá ligado? Aí, porra, vagabundo. Isso é um fenômeno que. Pra complementar esse vídeo aqui, eu vou mostrar outro bagulho que é um vídeo do Bakagajin, que é uma parada que tá acontecendo no Japão, que muita gente do ocidente tá indo pra lá e tá indo pra criar conteúdo, né? Criar conteúdo entre muitas aspas. O pessoal sai na rua fazendo IRL e, tipo, fica filmando as meninas, tá ligado? Fica filmando as meninas por baixo da saia. Fica, tipo, cantando as meninas na rua, sendo, tipo, umas meninas que só tá querendo ir pra casa, tá ligado? E algumas delas são visivelmente menores de idade. Aconteceu recentemente de uma streamer ser assassinada lá, tá ligado? O Japão é um país que tem uma taxa de alcoolismo consideravelmente alta, então, tipo, é muito comum você ver no Japão, tipo, as meninas ficar muito bêbada e desacordada na rua, tá ligado? E aí vem um pessoal estranho mexer com essas meninas, tá ligado? E eu acredito, mano, que essa cultura de fetiche, a etnia amarela tem muita culpa nisso, mano. Tipo, anime, essa parada que foi importada pro ocidente, fetichizada pra caralho, tem muita culpa nisso, mano. Tipo, claro que já vem, tipo, da misoginia das pessoas do próprio país, né? Tipo, mulher sexualizada em qualquer país, não importa. Mas o que acontece de fetiche e sexualização com meninas asiáticas me assusta, tá ligado? Ao ponto de que, assim, tipo, você pode ver que algumas pessoas nem têm interação, tipo, sexual com essas meninas, mas essas pessoas agem de forma como se elas nem fossem seres humanos, falam como se fossem alienígenas, tá ligado? Eu tenho uma amiga que ela é tipo, descendente, né, de família japonesa. E já teve relato de que ela tava vivendo a vida dela normalmente, na praça, tipo, interior da Bahia, tá ligado? E vi uma pessoa do nada, tipo, falar com ela, pedir foto com ela, tá ligado? Agir de uma forma super esquisita. Assim, rapaziada, o que vocês querem, mano? Vamos. Caralho! É tão absurdo que. É difícil de desenvolver, mano. O quanto essa parada é problemática. Se eu tenho uma sugestão de leitura pra vocês, eu vou dar a mesma sugestão que eu falei lá naquele meu vídeo sobre o Red Velvet. O nome do livro é Orientalismo. Não lembro de cabeça o nome do autor agora. Ele é indiano, se não me engano. Indiano-britânico. E o nome do livro é esse, Orientalismo. Vocês podem pesquisar no Google Orientalismo livro, que é o primeiro que vai aparecer. Frágil, pura e infantil da mulher. Então aqui a gente tem uma adolescente japonesa comum, não uma idol, Sim, não uma sim. dubladora ou uma atriz, que são as imagens idealizadas que a gente tem da mulher japonesa, mas uma colegial normal, que ocupa São sem nenhum meninas grande comuns. absurdo o papel de interesse romântico, a princípio platônico, do protagonista. Fica ainda mais difícil quando a gente tem essa outra personagem que desafia muito dos estereótipos femininos da animação japonesa, mas como eu prometi não entrar do texto do anime aqui, Cara, essa personagem aqui, ela é espetacular, mano. Essa personagem aqui é uma das personagens femininas mais bem escritas. Eu digo mais, da história da ficção, mano. Ela é bizarra, ela é manipuladora, ela é cruel, ela é maldosa. Só que ela te convence tanto que chega num ponto que você começa a gostar dela, mano. Tá ligado? Que você começa a entender pra onde ela tá querendo chegar. Muito forte essa afirmação. Eu sei que é muito forte, mano. Mas ela começa como uma vilã, entre muitas aspas. Só que à medida que a história de Akuno Hana vai sendo contada, ela vai te convencendo, mano. Essa personagem, ela vai te convencendo.
E chega um momento, tipo, eu vou falar só do anime, tá ligado? Porque o vídeo é sobre o anime, vou me limitar a falar do anime. No 10º episódio, mais ou menos, você fala, foda-se, foda-se a outra menina que o protagonista gosta. Ele precisa se entregar na loucura e viver na maluquice com essa daqui, ó. Com essa daqui. Tipo, é o certo a se fazer. Tipo, socialmente aceito é o certo a se fazer? Não, de forma alguma, tá ligado? Só que ela é tão desgraçada, ela vai manipulando você como espectador, mano, que você começa a concordar com o que ela tá fazendo, tá ligado? Nossa, mano, que personagem desgraçada. Minha tristeza é que não adaptaram tudo do mangá. Sim, tipo, o final eles pegaram, tipo, fizeram todo um resumão, né? Fizeram um flash, um foreshadow assim enorme, tipo, um slidezinho do que aconteceu. Que ao mesmo tempo é aberto, né? Mas a história do anime também é suficiente, mano. Se você quiser só assistir o anime e nunca ver mais nada, tá tudo bem também. Aqui, basta dizer que a direção não procura nem um pouco amenizar visualmente o quanto ela é subversiva nessa narrativa, e isso é perfeito tematicamente, mesmo que não seja igual ao mangá, mas esse é um detalhe, esse negócio de obra original e adaptação que eu realmente não tô a fim de entrar, e outras É, pessoas já foda-se, falaram mano. muito bem Foda-se, sobre, foda-se. então Olá, eu sou o Leonardo Kitsune do canal VideoQuest e eu já comentei um pouco sobre isso no meu canal em um vídeo que eu chuto que deve ser umas Tem brisa com europeias também? Tem. Só que o rosto da mulher europeia, da mulher caucasiana, eu posso tá falando besteira agora. Mas é menos considerado exótico, né? Tipo, tratado como exótico do que o rosto das mulheres amarelas, mano. O racismo, o preconceito, a fetichização é muito pior com mulheres amarelas. Não, isso é um fato, tá ligado? Não é difícil de você chegar nessa conclusão, mano. Tem essa brisa com europeias? Tem. Só que é uma questão mais complexa com as mulheres amarelas, mano. 3 vezes mais longo do que esse. Perdão, gente, eu juro que vale a pena, eu acho. E no meu vídeo eu argumento que a vontade de se ver uma adaptação de um mangá em forma de anime nasce menos da vontade de ver uma nova obra de arte, a visão de um artista baseada em uma obra pré-existente, e Concordo. mais na necessidade da validação do gosto da pessoa por uma obra que ela já conhece. E para Sim, isso, caralho. Sim, 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 sim. O que ele falou faz muito sentido. Tipo, tem muita gente que. Principalmente essa nova geração, né? Que tá conhecendo anime e mangá agora. E não pegou, tipo, a época dos Battle Shonen clássicos, tipo Dragon Ball, Naruto, Bleach, tá ligado? Sendo lançado semanalmente e etc, etc. Tá ligado? E eles querem uma adaptação de mangá que seja idêntica ao mangá, tá ligado? Eles não querem assistir uma obra diferente, eles querem consumir a mesma coisa. Eles querem, tipo, algo totalmente fiel, que não remova nenhum quadro, que todos os quadros sejam iguaizinhos. Pô, mano, vai ler o mangá então, tá ligado? Tá tudo bem. Tipo, o anime é outra obra. Tipo, mesmo que, tipo, seja uma adaptação o mais fiel possível, é outro diretor, é outra equipe responsável por aquilo, tá ligado? Você não precisa ver fielmente o bagulho. Se tu quer tanta fidelidade assim, para de ver anime e vai ler teu mangá, mano. Tá tudo bem, tá ligado? em geral, exige-se que o anime seja exatamente igual ao mangá. E tem uns critérios, tem coisas que as pessoas exigem. Em geral, eu acho que 3 coisas são muito comentadas, que são fidelidade de estética, fidelidade de design e fidelidade de roteiro. Não pode modificar a história, não pode ter filler, não pode cortar nada, os personagens têm que ser naquele modelo que eles já conhecem e tem que ser na Insuportável mesma isso, mano. estética. A questão é, esses critérios às vezes são quebrados. Muitas vezes eles são quebrados. O anime é uma obra audiovisual, tem que ter adaptações e mudanças. Sim, mano, precisa, tá ligado? Tipo, vocês já viram a velocidade, tipo, o ritmo que é ler um capítulo de mangá, que é pra um episódio de anime? É discrepante, mano.
Se fosse pra não ter, tipo, nenhuma adaptação, tá ligado? Pra ser idêntico, cada episódio de anime era pra ter, tipo, 5 minutos. Anime era pra ser TikTok. Vocês querem que anime seja TikTok? Vocês querem que adapte cada pedacinho idêntico ao mangá? Vocês querem que o anime seja um TikTok? Mano, tem que ter filler mesmo, tem que ter outras contextualizações, tá ligado? Tem que ter liberdade criativa do diretor, sim. Eu tô revendo Naruto, né? E aquela parte que o Kakashi vira Ambu e tal, não tem no mangá aquilo, mano. Todo o contexto do Kakashi Nambu, do Kakashi conhecendo o Yamato quando eles eram, tipo, adolescentes, tá ligado? Aquilo não tem no mangá. Mas e aí, tipo, você vai pular porque aquilo não tem no mangá? Tipo, toda a construção do porquê aquele personagem é como é, do porquê aqueles personagens estão na situação que eles estão agora, porque não tem no mangá. Caralho, mano. Para de ver anime, então. Pronto, diga assim, ó. Eu odeio animes. Eu não gosto dessa indústria. E eu, tá ligado? Tô aqui pra dar uma carteirada de nerd superior. Não sei o quê. Porra, mano. Por isso que eu odeio eu odeio fanbase. Eu não me entroso com ninguém que fala de anime na internet. Porque todo mundo tá nessa noia. Todo mundo é bitolado, mano. Eu odeio todo mundo que trata anime de uma forma, tipo, como se tudo fosse feito pro ocidental mastigadinho, tá ligado? Os caras não faz questão de entender a cultura dos outros países, de onde essas obras estão sendo feitas, tá ligado? Pra entender o porquê que elas são assim. E isso me irrita, mano. Isso me irrita profundamente, mano. Com uma intenção, como é, por exemplo, eu argumento no meu vídeo, Aku no Hana. Quando você percebe várias das escolhas de direção da série, o design e a estética feia do anime do Aku no Hana tem um propósito naquela Sim. narrativa Eu nem acho do feia, anime. mas Que tem talvez não muito seja o propósito. mesmo propósito da narrativa do mangá. Mas a gente não aceita mudanças, principalmente quando a mudança é feia. E claro, aí a gente pode começar várias discussões sobre padrões de beleza e exigências de beleza estética na Sim. arte e o que se exige da arte para que se diga que algo é bonito. Mas tem outra coisa também, bastante particular até se a gente pensar no nosso contexto brasileiro, que certas mudanças a gente já aceitou em vários animes que a gente já viu. Só que a gente viu primeiro. A gente não tem problema com os cortes no começo do mangá do Yu Yu Hakusho, vários capítulos cortados de testes do Yusuke antes dele voltar à Sim. vida, porque a gente viu o anime primeiro. A gente E por falar em Yu Yu Hakusho, existe um... Isso é polêmico, tá? O que eu vou falar agora é polêmico. A dublagem de Yu Yu Hakusho brasileira só é muito boa até você ver a dublagem original de Yu Yu Hakusho. Eu posso estar sendo, tipo, super vira-lata falando isso, mas não é esse ponto. Eu vou desenvolver isso melhor. A história de Yu Yu Hakusho, quando ela é contada dublada, ela é outra história. O que acontece com o Yu Yu Hakusho na dublagem brasileira é a mesma coisa que acontece com Dragon Ball na dublagem americana. Ela vira uma outra história com outra roupagem e os personagens ganham outro propósito e outra personalidade, tá ligado? Tipo, quando você vai ver Dragon Ball na dublagem americana, o Goku, ele não é aquele cara que a gente conhece, que é só um cara muito obcecado por combate e que ocasionalmente salva o planeta porque, tá ligado? Tipo, ou colocou alguém que ele gosta muito em risco, tá ligado? Como é o que acontece no arco da dos Saiyajins e no arco de Frieza, ou é porque ele quer muito testar os próprios limites e os limites do próprio inimigo, como é no arco de Cell, tá ligado? E Goku, na dublagem americana, ele foi transformado num super-herói. Eu sou o salvador da Terra, eu sou aquele a quem os fracos podem recorrer, tá ligado? Eu sou a luz e eu sou a esperança. Goku, na dublagem americana, é como se fosse Jesus Cristo, tá ligado?
E isso acontece com o Yu Yu Hakusho na dublagem brasileira. É como se nenhum personagem ali levasse a sério as coisas que estão acontecendo. É como se tudo fosse gracinha pra todo mundo. É como se nada realmente significasse alguma coisa. E quando você assiste Yu Yu Hakusho na proposta original do diretor, você vê que todos os personagens ali, eles são muito justos, eles são muito sérios, eles se preocupam realmente com o que tá acontecendo. É bem interessante você perceber isso, mano. Não tem problema com as mudanças das armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Cavaleiros de Bronze no anime do Cavaleiros do Zodíaco, que são mudanças feitas no anime que depois não fazem muito sentido porque a estética das Cavaleiro do primeiras Zodíaco. armaduras Nossa, não mano. bate Cavaleiro do Zodíaco é muito ruim. Eu não vou desenvolver. Esse foi o meu take. Cavaleiro do Zodíaco é muito ruim, mano. Puta que pariu. com a estética das segundas armaduras e elas protegem menos depois que elas evoluem, mas as armaduras que aparecem primeiro no anime não existem no mangá. Mas a gente viu o anime primeiro. Tem uma série de exemplos que a gente pode dar de mudanças que a gente aceita, caso a gente tenha visto primeiro, caso a estética nos agrade, caso o original seja feio. Então Tá tudo aí, bem mano. Eu não vou mudar. desenvolver. Por Cavaleiro do Zodíaco é exemplo, muito ruim, a mano. adaptação em mangá do Yusuke Murata da webcomic do One, em Tipo, One Piece. você pode falar assim, não, The Lost Canvas é muito bom. The Lost Canvas é sensacional. Mas, porra, você vai chegar pra mim dizer que, não, a saga do original do Saint Seiya é incrível, é excelente. Nossa, tipo, a forma que essa história é contada, o ritmo que essa história é contada é excelente. Ah, faz favor, mano, pelo amor de Deus. Você pode ter gostado muito quando era criança, mas não dá pra defender Saint Seiya, o anime, né? Eu nunca li o mangá. O mangá pode ser bom e eu nunca vou saber, porque eu nunca vou ler. Mas não dá pra defender o anime de Cavaleiros em 2025, mano. É ruim, meu Deus. One Punch Man, One Piece, em One Punch Man, que a webcomic é feia, mas o mangá é, sim, obviamente, maravilhosamente lindo. E a gente aceita. É um pouco isso que eu comento no meu vídeo. Mas, Depois a gente ok, vê. se um dos pontos é ser uma experiência pautada na realidade, por que não fazer em live action, já que todos os atores tiveram que atuar ali pra funcionar desse jeito? Então, teve um filme live action de Aku no Hana. Teve um filme. Eu cheguei a ver esse filme. Mas o filme não é tão bom quanto o anime. A animação em rotoscopia, ela é muito superior ao live action. A live action não consegue captar o sentimento de sombrio que é esse anime, que é essa história aqui, tá ligado? O live action não consegue fazer isso. O live action tem muita limitação que o anime supera todas elas, mano. Tipo, existe essa live action. Vocês podem ver aí, tipo, não é terrível. Mas o anime é muito superior. Desse jeito aqui, tá ligado? Desse jeito que ninguém tá muito acostumado em ver. Ele é muito superior. Bom, a Konohana tá longe de ser uma experiência que se resume em simular a realidade. A escolha da Sim. rotoscopia, essa técnica de É animar por cima de rotoscopia atores mesmo, não. reais, Tava certo. possibilita não só essa estranha aproximação com a realidade, como abre um leque infinito de experimentação que carrega boa parte do simbolismo do anime. Esse simbolismo tá em coisas muito simples e dá pra ficar horas viajando no que Em 2021 comecei a ver dorama e ver mais animes. E hoje eu assisto mais coisas orientais que ocidentais. Por causa de muita repetição de histórias. Sim, cara, do ano passado pra cá, eu vi muito mais dorama do que eu vi enlatado americano. Eu não lembro a última vez que eu vi um enlatado americano sem ser a última vez que eu vi Prison Break, tá ligado? Foi a última vez. Eu tentei ver Lost, eu não consegui. Tipo, eu sei que Lost é muito aclamado, mas eu não consegui ver Lost, tá ligado? Porque o dorama me mal acostumou demais. Tipo, o carinho que os personagens são tratados nos doramas é muito diferente de enlatado americano. E eu vou ter muita dificuldade pra ver outra coisa de novo, tá ligado? E é por isso que eu tô vendo My Little Pony no momento, não consigo ver mais nada. significa cada decisão artística aqui dentro. Vamos começar pelas expressões. Apesar de serem rostos na base reais, olhem a expressividade desse olho.
É como se tivesse algo latente ali dentro, como se pulsasse uma alma que seria impossível de reproduzir de forma estritamente natural. Em contrapartida, as bocas são bem menos expressivas. Tem uma energia reprimida dentro de cada um desses personagens desajustados que raramente consegue se manifestar. Na animação de Akuno Hana dá uma sensação de terror, mano. E que cada fala desses personagens tá tentando causar uma impressão ruim uns pros outros, tá ligado? Mesmo a fala dos personagens que são mais sóbrios, que são menos desajustados, tá ligado? Tipo, a menina que o protagonista é apaixonado. A fala dela também não parece tão segura assim. Ela parece ter as suas esquisitice ali dentro, tá ligado? Que no anime não é mostrado, né? Eu não terminei de ler o mangá. No anime isso não é mostrado, né? Mas nem ela passa essa segurança, mano. Você já viu Dark? Não, não vi Dark, mano. Eu vi o primeiro episódio, só que na época eu tava vendo outra coisa, eu era mais nova também. E aí eu acabei não dando a chance que eu deveria dar. Aí quem sabe em outro momento. Em uma expressão real de fato, como se eles tivessem a voz, simbolicamente falando, apagada, Essa invisibilizada. personagem aí, É ó. engraçado porque mesmo isso, que pode muito bem ser lido como uma carência no escopo da produção, acaba contribuindo pro desenho em atmosfera, em como chega pra nós. Tudo nesse Ela anime não é acaba confiável, se mano. traduzindo em sensação de alguma forma, e é muito admirável o quanto ele consegue transformar técnica em arte. Nos closes mais próximos, a gente enxerga mais detalhes, por exemplo, mas o anime tem várias sequências de personagens caminhando em meio a esses cenários severamente realistas, onde a gente Eu gosto dessa brisa aqui, ó, mano. Tipo, do cenário ser desse jeito, tipo, bizarramente detalhado, mas a distância dos rostos serem, tipo, vazias, tipo, não ter traços, tá ligado? Marcando uma boca, um olho. Eu acho isso estranhamente bonito, mano. não enxerga esses detalhes. O problema é que é muito Tipo, desonesto olha resumir a isso. É leitura muito disso a bonito, uma cara. incapacidade técnica. De novo, o anime se preocupa com os detalhes. E existe um comentário bem relevante sobre desumanização e apagamento da personalidade acontecendo aqui, nessa sociedade em algum nível representada por esses fundos mais realistas. Isso tá bem Sim, nossa, Esse anime, se não me engano, ele não detalha exatamente em qual cidade ele se passa, mas tudo parece vazio, tudo parece meio morto, tá ligado? É como se as únicas pessoas que ocupassem aquela cidade são aquelas pessoas ali daquela sala de aula, tá ligado? E algumas nem são pessoas de verdade, tipo, elas estão compondo cena. Tipo, e as únicas pessoas que estão nesse lugar que parece meio amaldiçoado, tá ligado? São os três personagens principais. Isso me dá uma sensação esquisita, mano, de medo, mas me dá um conforto também, tá ligado? Porque esse lugar me. Eu sinto o cheiro desse lugar, tá ligado? Eu sinto o cheiro desse lugar. Tipo, tem cheiro de terra molhada, tem cheiro de grama, tem cheiro de campo de arroz. Tem cheiro de ferrugem, tá ligado? De uma certa decadência. Vocês conseguem me entender? Parece cidade de interior no fim do mundo. Sim, mano. Tipo, nunca tá brilhando. O sol nunca tá brilhando, mesmo num dia que não é chuvoso aí, tá ligado? O tempo dessa cidade parece diferente de todo o resto do país. forte no roteiro, mas também se traduz visualmente, principalmente nessa contraposição entre as paisagens brutas, perfeitas, mas sujas e degradadas, e quem passa por elas, pessoas simples, Olha estáveis, isso. esmagadas por esses Tipo, cenários, essa cidade não civilizadas, parece muitas ocupada, tá vezes sem ligado? rosto. Tem longos minutos dessas cenas, uma experiência tão potencialmente entediante e intimidadora quanto a Konohana quer nos dizer que é para esses personagens. Por isso, também os momentos em que a animação se desprende da realidade são tão fortes. Quando o personagem se aliena daquela estrutura, ele se aliena também da paisagem. Isso dá muito mais força pra Pô, isso é bem comum. Eu queria ler alguma coisa que falasse especificamente desse tipo de cena aqui, ó. De um cenário onde o protagonista parece estar num deserto de sal, tá ligado? Num limbo. Porque isso acontece em vários animes, tá ligado? Eu queria algum estudo, alguma leitura que desse uma explicação do porquê esse tipo de cena é tão recorrente. Eu queria entender se é algo cultural, tá ligado?
dos caras na forma deles contarem histórias. Tipo, eu tenho certeza que todo mundo que viu Tokyo Ghoul, ou viu, tipo, algum Battle Shonen, viu alguma cena assim, tá ligado? Que é o protagonista nesse limbo, nesse espaço, não espaço, tá ligado? Me lembra Evangelion. Sim, 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 sim. O Hideaki Anno, ele usa muito isso. Coloca o Shinji naquela cadeira, né? Com que ele fica naquela posição curvada. E fica nesses espaços esquisitos, né? Esses espaços que são um não espaço. Não dá nem pra chamar de liminar, porque, tá ligado? Nem tem estrutura pra ser considerado algo liminar. Eu queria algo de referência pra eu ler sobre isso, mano. Muito mais força pra metáfora. É tudo muito expressivo, tudo é muito vivo, por mais que aquela realidade seja tão opressiva. Esse é o ponto, essa inconstância é quase narrativa, dá pra tirar muito de cada detalhezinho. Inclusive da abertura e do encerramento, que parecem tão simples a princípio, um fundo branco no começo, um fundo preto no fim. Tem um ruído que é pincelado em vários momentos pontuais de cada episódio, que acaba compondo um todo na dicotomia entre esses dois momentos, no começo e no final de cada um, que vão mudando aos poucos, mesmo que sempre coesos E conceitualmente. é muito bom. O encerramento de Akunohana é um dos melhores encerramentos de anime que eu já vi. Porque ele não é, tipo, só uma animação aleatória e uma música aleatória. Tipo, é como... ele tá falando uma frase específica em japonês, ele fala algo tipo Hanagasai Taiyo, um bagulho assim. E... é como se aquelas palavras estivessem te amaldiçoando, tá ligado? Dá um arrepio na espinha, dá uma sensação esquisita. Tipo, contribui diretamente com o que tá acontecendo na cena que eles encerram aquele episódio, mano. É muito bom, muito bem feito. É como se revelasse algo sobre aqueles personagens que ainda não veio à tona. E é isso que leva até o momento que pra mim é uma das coisas mais E impressionantes que aqui, eu ó, esse livro aqui, pra quem não viu o anime, ele é um livro de um poeta francês, que o nome é Charles Baudelaire, que o nome do livro é o que dá o nome ao anime, né? As Flores do Mal, a Konohana, Les Fleurs du Mal, sei lá como fala em francês, mano. E se você ler esse livro e comparar, tipo, com alguns acontecimentos do anime, tipo, você vê que faz muito sentido pra que o nome do anime seja esse, tá ligado? É baita aula. Esse anime aqui é uma aula de criatividade, mano. É muito bem feito. Talvez seja algo da cultura deles, não me lembro de ter isso em alguma obra do Ocidente. Realmente não tem, mano. Não que eu tenha memória de, tipo, ter um personagem ali num deserto de sal, tá ligado? Um bagulho assim. Eu, pelo menos, nunca vi. já vi em qualquer mídia. O fim do episódio 7. Esse episódio é uma catarse emocional em todos os sentidos. O som, aquela trilha, aquele ruído estranho, mais do que nunca está presente organicamente durante toda uma cena, com eles finalmente se entregando para aquela flor do mal, aquela perversidade que só É é irado perversa mesmo. porque tudo em volta tenta esmagar ela. Mas o que o anime construiu visualmente até aqui e Essa extrapola cena é nessa última incrível, mano. cena é especialmente encantador. Essa cena é incrível. Essa cena é incrível. Eu não vou, tipo, falar muito dela. Eu quero que vocês vejam esse anime, ou quem já viu, veja de novo. Essa cena é incrível. É uma cena que eles destroem tudo. Nossa, é incrível, mano. É nesse momento que aquela liquidez que transbordava a todo instante dos personagens finalmente consegue mover o mundo em volta. E a gente tem pela primeira vez os personagens interferindo no cenário. É completamente libertador. Não precisa de texto, não precisa de som. Tudo funciona aqui, mas a Konohana já seria espetacular se a gente só pudesse ver. Um arco se completa com essa cena, o personagem cresce, mas esse Boa também noite, é um Pedro. arco intrinsecamente visual. O final aberto nos episódios seguintes não diminui em nada o que efetivamente foi feito. A Konohana é incômodo, mas é ativamente incômodo. Não é ruim por isso, não é ruim porque é feio. Esse é um Sim. diretor extremamente cinematográfico numa indústria onde boa parte do público já se acostumou com uma linguagem que muitas vezes não sai do lugar. Todo o conjunto faz animação e todas as sensações que transbordam desse anime podem nos dizer alguma coisa, mesmo que tu ache feio. Principalmente se tu acha feio, porque isso é conceito, é linguagem, e ele pede por esse espaço para interpretação. É pouco para tudo que o anime Aquele oferece anime essa feio. única Aí, ó. palavra. Sim, tu pode achar Aí feio, eu li mas isso feio, não mas diz é nada. feito. Aquele anime feito com captura de movimento, sim, é uma técnica chamada rotoscopia, mano. Tipo, eu já tô tão calibrado pra falar desse anime que eu li feio na sua mensagem, mano.
Mas esse é um anime fantástico, mano. Esse é um dos meus. Esse tá no meu top 10 de anime, mano. Tá entre os top 10. Eu não Nada sei sobre o quão exatamente a construtiva posição, essa mas tá entre experiência meus top pode 10. ser se tu tiver disposto. E, na real, se eu fosse falar nesses termos do que eu acho mesmo, eu acho a Konohana bonito pra... Só vi que ele é feio. Não, Meu ele é nome é Henrique maravilhoso, e eu mano. queria agradecer a participação do Leonardo Kitsune do Um VideoQuest, salve que eu pro assisto Henrique, desde mano. o primeiro vídeo, que faz muito tempo. Então dá uma passada lá no canal dele, confere a descrição do vídeo É aqui. isso aí. O que vocês acharam, mano? A Konohana aí. Qual o seu top 3 de anime, Ranitos? Cara, que difícil, mano. É porque tem muito anime, é muito difícil escolher 3, cara. Mas tá, tipo, eu vou pelos primeiros que vem à minha cabeça. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é top 1, tá ligado? Hunter x Hunter é top 1. Cara, eu sei que ele tem muito erro. Eu sei que ele não é um anime perfeito, mas eu vi ele várias e várias e várias e várias vezes. E eu gosto muito dessa história que é Erased. Tipo, eu pensando com calma, não colocaria ele no meu top 3, mas ele me veio na cabeça agora, tá ligado? Vai ficar em aberto o meu top 3, porque eu não consigo escolher. Enfim, mano, o que vocês acharam aí de Akunohana? Vão lá no canal do Quadrinho Branco, mano, mandem muito, muito amor pra eles. Mais fácil escolher mangá? Também não sei, mano, já li muita coisa. Ah, tá bom, top 3, Bleach, Bleach. Bleach é meu terceiro anime favorito. Tá aí, Bleach. Pronto, Bleach. É isso, mano. Mandem muito amor, muita coisa positiva pro Henrique e pro Otávio. Eles são dois criadores incríveis e eles merecem o mundo inteiro pra eles, mano. Beijo pra eles.